Em exatamente 3 minutos a gente começa. Comecei um pouquinho antes dessa live por motivos técnicos da querida guia, que quase perdeu tudo a última vez, que ficou falando praticamente 2 horas aqui sem áudio. Então cheguei antes. Boa noite, boa noite. O áudio tá pegando, gente? Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Me ajudem a fazer esse clube do livro. Não me deixem falando sozinha. Tem muita gente assistindo depois dos episódios, agradeço imensamente, é super importante para mim o feedback de vocês, é super importante vocês deixarem o like de vocês aqui, vocês deixarem os comentários também, é muito importante pra Mana. Por favor, deixem um rastro de vocês por aí, tá? Nem se for para passar rapidinho. Curte, curte, porque o Tico-Teco entende que é super importante essa live. E aí essa live, esse conteúdo, e eles entregam para mais gente, entende? Daqui exatamente 2 minutinhos a gente começa. Eu entrei bem antes dessa vez, eu falei várias vezes nesses últimos 20 minutos isso, mas por questões técnicas. Então eu tive que me assegurar de que estava tudo certo. Bora! Bora! Bora para mais uma parte incrível desse livro, que eu acho que eu tenho muitos questionamentos, muitas reflexões para fazer. Muitas reflexões para fazer sobre essa parte. Vocês chegaram a assistir as últimas? Acompanharam? Bom, eu vou me apresentar, né. Oi, Lili, minha companheira, não perdeu um encontro, Lili. Muito maravilhosa. Boa noite, seja bem-vinda. Ô, Li, o meu microfone tá pegando hoje, né. Fiquei 1 hora da última vez falando aqui e o microfone não estava pegando. Boa noite, seja muito bem-vindo ao Clube do Livro. O livro que a gente está discutindo é sobre Elon Musk por Walter Isaacson. Foi a última biografia do homem mais rico do mundo. Ai, ótimo, Lili, te adoro também. Muito obrigada por me fazer companhia. Como sempre, vou me apresentar aqui para quem está a primeira vez no Clube do Livro. Eu sou Lê Ferreira, sou criadora de conteúdo sobre tecnologia, adoro uma fofoca do Vale do Silício. Também falo de comunicação e marketing, o canal está crescendo, então se você puder, deixa o seu like, vira aí um inscrito, vai me ajudar muito para esse começo, porque sim, esse canal é um bebê, tá bom? E interaja, porque eu não quero ficar falando aqui sozinha. Então me conte de onde que você vem, de onde que você tá, se você é do Tico-Teco, me conhece de lá. Lembrando sempre que a gente pode estender essa conversa, o meu perfil no Instagram é Lenise, deu ruim aqui, leferreira.digital, e lá no TicTec é Lenise_Ferreira, vai ser um prazer eu te encontrar por ali, tá? Bora gente, vamos começar? Se você, tá pegando agora esse clube do livro, assim, do nada, e não viu os outros encontros que nós tivemos, tem os outros 3 encontros gravados e disponíveis na playlist Clube do Livro, tá. Então eu conto certinho todos os capítulos, a gente faz reflexões, conta fofocas, extras que às vezes não estão no livro. Então vai lá assistir, tá. Tem vários episódios, são 3, né, com esse 4, e eu vou ficar muito feliz se você puder me ajudar, tá. Boa noite, Carlinha. Seja muito bem-vinda. Bom te ter por aqui também. Fico feliz. Uma boa noite. Vamos fofocar, que hoje tem, hein?
São capítulos fortes. Fortes, fortes, fortes. Bom, pessoal, a gente está no capítulo 40, né? Que vem aí com esse tema bem alta que a gente tem conversado sobre inteligência artificial. Mas eu gostaria de fazer uma ressalva a respeito do último capítulo que se teve da Tallulah Riley. Para mim, no capítulo, eu tô falando episódios, é muito engraçado, porque eu erro toda vez. No capítulo 39, que é anterior a esse que a gente vai conversar, ele faz uma breve reflexão sobre o relacionamento de idas e vindas entre o Elon Musk e a Tallulah Riley, né. "Ai, Carlinha, Porto Alegre, que delícia, eu sou do interior de São Paulo, Rio Preto. Morrendo de calor, mulher, morrendo de calor. Um beijo para o sul, eu amo o sul. Tenho excelentes lembranças do meu pai no sul. A gente ia muito para Santa Catarina, Camboriú, demais, meu pai amava, amava. Bom, vamos lá. E aí, a Tallulah se separou do Elon, né, em 2015 eles largaram, e eu preciso dizer que eu achei esse capítulo muito vago. Achei esse capítulo bem assim, tipo, foi escrito e jogado, o final. Eu não sei se o Elon não quis falar muito mais sobre o relacionamento deles, eu não sei se ele estava meio que cansado de falar, e ela também, a Tallulah, porque ela tá em outra, né, parece que ela tá noiva de outro cara. Sei lá, não gostei, a forma como terminou. Porque na minha visão, eu achei que ia ter um outro capítulo com a Tallulah, falando do divórcio em si, tipo, detalhes do divórcio. Meio que jogou a história dos 2 lá, a desistência da primeira vez deles largarem, aí depois no final terminou de um jeito meio que não dá muito pra sacar, sei lá, ficou muito estranho. Mas aí a gente entra num outro capítulo que também me deixou muito decepcionada, que foi o capítulo de inteligência artificial, capítulo 40, que fala sobre a OpenAI e o Elon Musk. Não me agregou nada do que eu já tinha ouvido falar sobre essa história. Eu pensei que o Elon iria abrir essa história de cabo a rabo. Ele falou tudo aquilo que todo mundo que conhece a história do Elon de alguma maneira, lembrando que a segunda biografia que eu leio do Elon Musk, o outra foi do Vance, que eu também adoro, e acho muito mais dinâmica, tá, do que essa, porque o Walter Isaacson tem um jeito mais pesado e tinha muitas informações, então parece que ele queria colocar tudo, fazer uma enciclopédia do Elon Musk, sabe, num livro só. E aí é esse capítulo aqui. E aí tem a fotinho do Sam Altman junto com ele, que é uma entrevista clássica que o Sam Altman faz com Elon Musk lá na Tesla, se eu não me engano. E aí a gente vai do período de 2012 para 2015. Basicamente, a história que se conta é: o Elon é muito amigo do Sergey Brin e do Larry Page, tá? Que são os cofundadores de quem? Do Google, tá? Para vocês me acompanharem aqui no raciocínio. Beleza, eles são amigos. O Elon vira e mexe, fica na casa do Larry Page, no Vale do Silício. Eu passei na frente dessa casa. Gente, fica assim, no fim da rua. É um corredorzinho a casa dele. Deve ser imensa de grande. Deve ser imensa de grande. Deve ser muito grande. Eu passei na frente dessa casa do Larry Page, que era onde normalmente o Elon Musk ficava quando eles eram muito próximos, porque o Elon, vocês sabem, ele não tem casa em nenhum canto. Óbvio que ele tem casa das mulheres, que, enfim, gente, dos filhos, mas ele não tem uma casa só dele, sabe? Então, o que que acontece? O Larry Page, numa conversa com Elon Musk, ele confidencia de que eles estão começando a iniciar um processo de inteligência artificial e num certo momento X, eles, discordam um do outro. Eles começam a falar que, tipo, eles possuem uma visão muito diferente sobre eu vou tirar meu óculos, que senão fica refletindo demais no vídeo.
Eles têm uma visão muito diferente sobre a legalização da inteligência artificial. Enquanto o Elon Musk é um cara que toda vez ficou falando: tem que regular o desenvolvimento de IA, tem que regular", o Larry Page sempre ele teve um posicionamento contrário, de que não é bem assim, de que não precisa de regulamentação, que eles estavam construindo algo maravilhoso, que o futuro prometia, N coisas. Pensando sempre em salvar a humanidade, porque o Elon Musk ele tem esse perfil e durante os próximos capítulos a gente vai ver o quanto que isso estraga a vida dele em diversas formas de querer ser o super-herói, que eu acho que uma coisa foi uma coisa criada lá no Homem de Ferro, sabe, quando o Robert Downey Jr. foi procurar ele e falou que ele era inspirado no Elon Musk. Então eu acho que ele levou muito aquilo pra si. E aí aconteceu, tá? Aconteceu deles, se contradizerem na questão de regulamentação deles. O Larry Page falou: "Não, eu não me importo com regulamentação, inclusive estamos fazendo avanços incríveis de inteligência artificial, e a gente não visa isso". Ah, o Elon Musk saiu desesperado. Onde já se viu, eles estão criando coisas fora de mão. Em uma das entrevistas, eu lembro na época que ele deu, ele falou assim: "O Google está criando um monstro nos seus galpões, a gente precisa dar um jeito de parar, porque as coisas estão fora do eixo". Eu acho que numa dessas visitas e papos que ele tinha com o Larry Page, o Larry falou de coisas mostrou para o Elon coisas, tipo, absurdas que o Google já estava desenvolvendo com o uso da inteligência artificial. E o Elon ficou tipo: "Não, isso não pode acontecer, onde já se viu, é preciso ter uma regulamentação, porque as pessoas estão saindo muito na frente de forma exacerbada com essa história". Enfim, dito isso, né, dito isso, ele se junta com outros investidores, que são os investidores já da SpaceX, da Tesla, pessoas que fazem parte do ninho ali do Elon Musk, de investidores que já são investidores do seu negócio e tal. E ele fala: "Cara, eu vou procurar saber para eu criar uma IA para combater isso, entendeu? Para a gente demonstrar uma quero criar uma empresa que não tenha capital, aberto ou interesse econômico, que seja tipo uma fundação que venha com o intuito de proteger a humanidade. A gente vai desenvolver tecnologias para proteger o ser humano dessas pessoas ruins, desses inimigos". Tá, basicamente foi isso. E aí surgiu um jantar com o Sam Altman, tá. Surge um jantar com o Sam Altman, eles fazem, né, um jantar, conversam, o Elon Musk confia muito no potencial do Sam Altman, que hoje ainda é o CEO da OpenAI, mas ele era basicamente um menino. Então ele, enfim, confia no Sam Altman e ele começa a investir, mas com o propósito de que a OpenAI seja uma fundação, e não uma empresa que visa lucro, tá, no bom português, basicamente é isso. É daí que surge os grandes problemas até hoje existentes e processos entre o Sam Altman e o Elon Musk. Enfim, se avança muito a OpenAI, só que dentro da Tesla, em paralelo, o Elon Musk também está fazendo projetos de inteligência artificial, principalmente com o carro, o autopiloto, né, que é o software que a pessoa não precisa dirigir o carro dirige sozinho, tá. Com esse desenvolvimento de IA dentro da Tesla, ele entendeu que estava rolando um conflito de interesses, e o Sam Altman também, entre o Elon Musk tá lá na Tesla desenvolvendo IA e tá dentro da OpenAI envolvido também com IA. Por conta disso, o Elon Musk decide sair do conselho, tá. Ele decide sair do conselho e assim fica o rolê, ele sai do conselho e decide não ficar mais na OpenAI. E é assim que termina a história. E aí eu fico muito, muito chocada de como que essa história terminou, assim, de forma muito vaga dentro do livro.
Porque no meu conceito, teria que ter muito mais debate, porque o autor teve acesso a muito mais informações. Aos e-mails que o Elon trocou ao longo do tempo, que são coisas públicas, que já estão em processos, algumas informações. Ixi, bati aqui no microfone, desculpa. Então eu fiquei meio assim, sabe? Eu fiquei meio chateada. Eu esperava mais coisa, entretanto, contudo, todavia, eu acho que por conta do Elon Musk tá processando a OpenAI, eu acho que o jurídico deve ter dado uma freada no Walter Isaacson sobre escrever o assunto, entende? E aí, não gostei. Não gostei do final, não gostei de como a coisa foi criada. Não sei se lá na frente a gente vai ter novas informações, eu não sei se lá na frente vai ser falado um pouco mais sobre isso, mas até então a gente só teve o que a gente já sabia. E isso eu fiquei frustrada com este capítulo? Fiquei. Porque quando eu vi os 2, eu achei que o autor ia entregar algo a mais. E ele não entregou. Eu acho que esse é o problema quando o autor tem uma proximidade com o Elon Musk, ele tenta controlar um pouquinho as informações. Foi o que não aconteceu com o Vance lá atrás, quando ele escreveu a biografia do Elon. Não sei, eu senti que teve um peso que não deixou a história vir à tona. Mas vem aí o livro de uma jornalista maravilhosa, que acompanhou a OpenAI nos últimos anos, e ela vai contar a verdade pra gente, tá? Que é um livro que eu já fiz um vídeo sobre lá no TikTok, que chama The Empire of AI, que é o Império da IA. Não chegou no Brasil ainda, só tem a versão em inglês, mas eu acho que a gente vai ficar sabendo desse bafo. E também tem o meu livro que eu comprei daquela jornalista, que é brigadérrima com o Elon, depois deles serem muito amigos, eles se odeiam, que é a Karen, né. Eu comprei da gringa, que vai ser o nosso próximo livro do Clube do Livro, tá, que eu vou começar em janeiro, inclusive, anotem na sua agenda, que lá tem muita fofoca, inclusive do Elon Musk. Bom, aí no episódio 41, por que eu falo episódio? Eu acho que é um filme, e é um filme, não deixa de ser. No capítulo 41, a gente fala sobre o lançamento do autopiloto, que foi quando a Tesla lançou esse propósito do carro que dirige sozinho, né. Hoje a gente vê vários vídeos viralizados, né, de pessoas que buscam o seu dono na sua própria casa, né, assim que o carro sai. Até mesmo teve uma amiga da minha família, enfim, que mora nos Estados Unidos e tem um Tesla. Ela faz o pedido, ela faz, tipo, o carro vir buscar ela em casa, o carro dela. O carro dela ela deixa num lugar e ela fala para o carro: "Ó, vem me buscar, nã-nã-nã-nã", o carro vai. Então, mas o autopiloto, o carro autônomo, né, a gente fala a forma adequada é o carro autônomo no episódio 41. É muito louco o conceito que nós temos da Tesla. Eu compro ações da Tesla desde 2022. Eu tenho umas migalhinhas ali, bem humildes, tá. Eu compro ações da Tesla e eu já vi vários preços ao longo desses anos, e a desvalorização da marca foi muito grande. E, cara, eu fiquei muito chocada dessa foto aqui, sinceramente. A gente tá falando do capítulo 41, e esse é o Friends, que eu falo pra vocês muito no outro encontro que a gente fez no encontro 3, que o Franz, ele é o chefe de design da Tesla até hoje, tá. Pensa num relacionamento duradouro que o Elon Musk já teve. Foi com esse cara aqui, ó. Não existe ninguém que nem o Franz pra aguentar o Elon Musk. Só a Gwen Shotwell, tá. Que também é uma outra santa. O Franz, ele é o chefe de design e eu fiquei muito chocada de ver o Franz, há tanto tempo atrás, na frente do robotáxi. Tipo assim, o que aconteceu, gente? Como que esse projeto, que veio lá de 2014, 2016, vai ser entregue para o consumidor só agora, esse ano, e de uma forma tão ruim, tá? Eu tenho que criticar, quando eu tenho que criticar, eu tenho que criticar, eu sou apaixonada pela marca.
Não faz sentido na minha cabeça. O Robotaxi já estava pronto, gente. Aí não, teve que vir o Waymo, né, com o Google e dominar os Estados Unidos, porque simplesmente eles estão em todos os lugares, os carros autônomos da Waymo, entendeu? Então, assim, fala sobre isso, né? Esse capítulo é sobre o lançamento do carro autônomo na Tesla. Ele fala sobre a concorrência, que é no caso do Google, na época que lançou essa parceria, enfim, uma empresa com o Waymo, tal, e eles começaram a dominar o mercado. E também fala muito sobre as crises, tá? Para quem não sabe, existem vários processos que o Elon Musk é réu por conta do carro autônomo, tá? Acidentes reconhecidos que aconteceram nos Estados Unidos, de pessoas que de alguma forma, se distraem pelo carro ele ser autônomo e simplesmente não prestam atenção, tá? Então, eu fui para os Estados Unidos muito tempo nesses últimos anos, os caras, eles estão dormindo dentro do carro, e o carro tá andando sozinho. Os caras estão, sei lá, numa rede social com o celular aberto e o carro tá andando sozinho. Então tem gente que não tem responsabilidade. O carro ele é autônomo, mas ele precisa da tua presença humana, porque a máquina erra, ela erra. E aí ele fala dos conflitos que ele teve que passar internamente, porque quando você coloca um produto autônomo no mercado, ainda mais de carros, que era algo muito novo, a gente tá falando de 2016, a gente tá falando de 2014. Existe muita crítica, né, e uma caça às bruxas. E aí eu tenho que concordar com ele numa frase que ele diz aqui no livro, de que acontecem acidentes no trânsito todos os dias e ninguém fala nada. E aí quando acontece alguma coisa com a Tesla, parece que a proporção é muito maior. E eu concordo, e eu concordo. O Elon também ele tem uma visão muito teimosa, né, sobre os processos, sobre os padrões que tem que acontecer para a criação das coisas. Ele tem uma vontade de fazer as coisas de qualquer jeito, do jeito que ele quer, e às vezes ele não respeita os processos, entendeu? Então por isso que tem muitos engenheiros que saem da Tesla, que saem da SpaceX, que não aceitam as tarefas que o Elon passa, porque ele é bem abusado nesse sentido, tá? Então a gente fala muito sobre esse perfil, assim, dele nessa fase, sabe. O quanto que ele teve que ser forte para conseguir lidar com essas situações, e sem falar que, cara, a Tesla estava passando por muitas coisas, né. Tesla deu muito trabalho para o Elon Musk e continua dando, né. Nada mudou muito, viu, infelizmente ou felizmente. Aí a gente vai falar sobre a Solar, aí vem o capítulo 42. Gente, eu juro por Deus, eu achei que nessa foto fosse o Kimball, o irmão do Elon Musk. E eu achei que eles eram primos por parte de pai, não de mãe. Eles são sobrinhos da May Musk, a mãe do Elon Musk. E na minha cabeça, o Russ, que mora no Brasil, o primo do Elon Musk é irmão deles. Na minha cabeça, o Russ era sobrinho por parte de pai, e não é, é por parte de mãe. Então a gente vai conhecer a história do Lyndon, do Peter e do Russ, tá? Na verdade, mais o Lyndon, né, que criou junto com o Peter a Solar, que era uma empresa de painéis solares, que começou a não dar muito certo, aí eles pediram um investimento do Elon Musk, o Elon Musk entrou como investidor, eles são primos, eles têm uma proximidade muito grande, trocam carinhos, assim, publicamente, não o Elon, porque o Elon não tem Instagram. Elon não tem Instagram, ok? Não tem, não tem. E aí quem faz muito isso é a May Musk e a Tosca também, que é a irmã do Elon Musk. Então, eh, eles tiveram muito apoio do Elon, né. O Lyndon um dia foi naquele festival Burning Man, que o Elon Musk ama, que a família toda vai praticamente, o Kimball, ele, os primos, que é um festival eletrônico que acontece no meio do deserto, lá em Nevada, perto de Vegas, enfim. É mó bafo aquele evento, o Elon Musk tá sempre nele, sempre.
O primo dele, que é o Lyndon, chega nele e fala: a gente quer abrir um novo negócio", e aí fala que quer abrir na parte solar, enfim, e o Elon Musk dá um apoio. Só que a empresa começa a ficar meio mal das pernas, e eles começam a brigar, o Elon Musk com os primos, e aí eles compram. Ele pega e fala: "Não, me dá essa empresa aqui", e compra. Ele compra a SolarCity, que acaba virando uma empresa Tesla. Tá? Que é uma empresa de painéis solares. Então eles ficam, enfim, né, acaba pegando essa empresa para ele aí. E aí o Lyndon fica um tempo e o Peter também, mas depois eles deixam a companhia. Não é todo mundo que aguenta Elon Musk, gente. Tem gente que prefere deixar ele como primo mesmo, na função primo, na função amigo, na função irmão, que não dá. Mas vamos lá. Estão me acompanhando, tá fácil de acompanhar, eu não tô falando muito rápido e vocês não estão entendendo nada. Me contem nos comentários se vocês estão lendo o livro, se vocês já leram, ou se vocês estão acompanhando o meu raciocínio. Não tô viajando aqui na batatinha, né, assim, muito rápido, porque às vezes eu falo um pouco rápido e qualquer pergunta vocês podem me mandar aqui, tá. Me mandem aqui. Essa festa fica em Nevada, um estado nos Estados Unidos. É, é perto de Vegas. Procura lá, chama Burning Man. É uma festa de música eletrônica. É bem louca. Teve uma vez que foi uma festa que choveu e viralizou os vídeos, porque a galera ficou na lama pura. Mas assim, não é pouca lama, é muita, tá? Então, é bem famosinha. E o Elon já foi visto várias vezes depois, em anos consecutivos lá, tá, vai muito bilionários. A galera vai pra lá, quem curte. O Elon curte música eletrônica, né, tanto que a gente tá caminhando aí para o encontro dele com a Grimes. Bom, vamos lá. No capítulo, 43, a gente fala sobre a companhia, a Boring Company, que é a companhia que o Elon Musk criou de túneis para ser uma possibilidade para o tráfego urbano. Então ele via que estava tendo muita, muita gente no trânsito, muita afobação, e para mim o mais importante desse episódio, que eu fiz até um vídeo para o Tiquiteco, depois vocês fingem que vocês não sabem disso e vão lá e engajem com o meu vídeo, que eu vou colocar provavelmente amanhã, que é um trecho do livro que ele fala assim, que um dia ele entendeu que o tráfego estava muito grande, que o trânsito estava insuportável, e ele falou: "Cara, e se a gente começasse a andar com os carros debaixo da terra?" Uma boa opção, talvez seja interessante. Vai diminuir esse tanto de veículos aqui e a gente vai ter a opção de acelerar ainda mais os processos e as pessoas, enfim, conseguirem ir por debaixo da terra para alguns lugares. É a primeira vez que o Elon Musk tem essas ideias? Não é, porque ele teve a ideia do Hyperloop, que é uma empresa que foi depois vendida para o Richard Branson. Quem é Richard Branson? É um outro bilionário que é dono da Virgin. Isso, da Virgin. A Virgin que é empresa de aviação, a Virgin que também foi gravadora durante muito tempo, não sei se ainda eles são, mas eu sei que aviação sim. E que eles também têm, navios turísticos da The Virgin. Enfim, então não é a primeira vez que o Elon Musk se aventurou nesse negócio de tecnologia e mobilidade. Mas isso foi muito interessante, porque ele teve essa ideia 2 horas da manhã. Pessoas normais 2 horas da manhã fazem o quê? Dormem, mas não Elon Musk. Aí ele fala: "Com quem será que eu poderia falar sobre esse assunto, né? Com quem será que eu poderia trocar uma ideia? Ah, espera aí. Ah, tem esse engenheiro na SpaceX. Tem esse engenheiro, o Davis. É, esse engenheiro aqui que poderia atender eu às 2 horas da manhã." Aí ele ligou pro Davis e falou Davis ou Davis, não sei, é com S no final.
Falou: "Cara, tô aqui pensando nesse trânsito gigante, nesse caos com os carros aqui na Califórnia. Sei lá, cara, você acha que não teria uma solução pra gente mudar esse dar a possibilidade das pessoas irem por debaixo da terra? Para algumas localizações, iria acelerar pra caramba o dia a dia das pessoas, né. Às vezes para ir para o aeroporto e, tipo, ele já tinha alguns mecanismos, algumas possibilidades, entendeu, não foi uma coisa que foi, tipo, do nada. Óbvio que ele pensou do nada, mas ele já tinha algumas coisas em andamento, ele já tinha algumas coisas rolando. Aí o cara falou aí ele ligou 2 horas da manhã pro Davis, né, Davis? Vou chamar ele de Davis. Ligou pra ele e falou: "Cara, que você acha? Você sabe alguma coisa sobre esse assunto de veículos debaixo da terra? Como que funcionaria? Que eu iria precisar? Que tipo de tecnologia que a gente tinha que desenvolver?" Aí ele falou: "Cara, não faço ideia. Assim, sei, mas sei pouco." Aí ele falou: "Beleza, você pode pesquisar pra mim? Você pode procurar saber como é que funciona isso?" Ele falou: "Posso, numa boa, tranquilo, e depois eu vejo isso." Ele falou: "Não, daqui 3 horas eu te ligo então." 5 horas da manhã. Olha, guerreiros, trabalhar para Elon Musk não é fácil não. E ele ligou, tá, amores? Ele ligou, tá? E aí eles conversaram sobre o assunto e fizeram algumas movimentações. Hoje em dia, eles completaram um túnel lá em Las Vegas, em 2021, só que tá tudo parado. Assim, a empresa não tá virando nada que seria absolutamente uma super promessa. Tá em stand-by. Elon Musk tá um pouco sem tempo, né, amores? Se a gente vê, tá babado a vida dele, entendeu? Então ele não tem, assim, acho que não encontrou uma pessoa pra liderar esse negócio dele ainda. Não sei, a tecnologia muda toda hora, né, gente. Talvez debaixo do túnel não seja o recurso mais utilizável do mundo, acho que talvez seja a cultura, talvez seja a estrutura, os desafios que se tem, apesar dele ter tido muito apoio na época dos governantes e prefeitura, tá ali parada. Desde 2023 a mesma coisa. De vez em quando ele coloca um pouco de Boring lá, The Boring Company, mas só isso. É só a hype. Levou a Grimes lá com os filhos dele, tirou umas fotos, nunca mais. Mas tá parado, a gente sabe que Elon Musk depois volta, né, retorna. Bom, aí eu acho que esse é um dos episódios, como que eu posso dizer? Enfim, eu não gosto da Amber Heard, tá, gente? Então vocês me perdoem aos fãs aí de Amber Heard, não gosto, não gosto. É um episódio que fala sobre rock relationships, tá? Que é tipo foguetes, as relações quentes, né? Rock tem uma relação, eh, com o jeito que a Amber Heard chamava o Elon. Pra quem não sabe, ela chamava ele de Rocketman, que é o nome de uma música do do maravilhoso do Elton John. Eu amo essa música. E era assim que ele era salvo lá na agenda dele, tá, da agenda dela, tá. Ficamos sabendo isso como? Por causa do processo contra o Johnny Depp. Veio tudo às claras, eu acompanhei ao vivo todo o imbróglio entre Amber Heard e Depp. Então, não gosto dela, não gosto. E acredito que ela foi um dos piores acontecimentos da vida do Elon Musk, e não é só eu que falo isso, uma palpiteira, fofoqueira, que ele nem sabe a existência. Mas também é um irmão, é a Grimes, é muita gente. Mas eu não posso falar os motivos pelos quais eu acho que ela é a pior. Enfim. Mas ele também fala sobre o Trump, sobre o relacionamento dele com o Trump. Ele fala que a primeira vez que o Trump foi eleito, ele não achava que o Trump era a pessoa certa para a posição de presidente, que ele foi muito assim, ele deu tanto para os democratas quanto para os republicanos a possibilidade da votação, de ajuda, de esforço, de apoio. Só que ele entendia
Ele falou que todos os encontros que ele teve com o Trump, no primeiro mandato do Trump como presidente dos Estados Unidos, era muito uma pegada assim: "A NASA vai fazer os voos", entendeu? "Nós vamos voltar para a Lua por causa da NASA. Nós vamos fazer tudo por causa da NASA. Os projetos de a exploração aeroespacial vai voltar totalmente para a NASA". Um discurso muito diferente do discurso do Obama, que veio com o intuito de incentivar a privatização da NASA, a privatização dos voos aeroespaciais, tá? É isso que eu quero dizer. E ele falou que não batia a relação deles, porque assim, o cara queria tirar o rolê que o Elon Musk estava fazendo, que era realmente pegar os projetos da NASA, você entende? E aí ele falou que ele foi num jantar ou outro e não dava liga entre os 2, apesar dele achar que o Trump era um cara que tinha um potencial, mas ele era muito contraditório. Então, assim, nem sempre foi amor a relação entre ele e o Trump, ao contrário, esse capítulo deixa muito claro que existiam diferenças, e até no primeiro mandato, muito afastamento. Então, ele termina falando nesse episódio, que é a primeira parte, acho que sobre essa relação, de que ele decidiu se afastar quando o Trump saiu lá do tratado de meio ambiente, de Paris e tal. Eh, Foi isso, né, eu não falei a besteira aqui, eu queria ver o nome do tratado, mas eu lembro disso. É, do Acordo de Paris. Vocês lembram desse Acordo de Paris, no primeiro mandato do Trump? Que ele tirou os Estados Unidos e foi um bafo? Então, não dá, né, cara, o Elon Musk é um cara super que engaja, que se lance de carros autônomos, de carros por bateria, energia. É meio contraditório o cara ficar, né. Então ele falou que desde esse momento que o Trump retirou eles do Acordo de Paris, ele meio que falou: "Cara, não é pra mim. Deixa ele lá na pegada dele, a gente vai fazendo o nosso aqui, e tá tudo certo", né. Bom, vamos lá. Aí a gente vai para o capítulo da Amber Heard, tá. Pra quem não sabe, a Amber, ela é uma atriz de Hollywood, que recentemente se envolveu num escândalo absurdo, por conta do relacionamento que ela teve com o Johnny Depp, tá. Com um ator que pra mim é um dos meus favoritos. Eu tenho motivos pra entender que o relacionamento deles era extremamente tóxico, em que existiam 2 pessoas muito erradas e muito avessas e muito loucas, mas existiram muitas mentiras que foram comprovadas, tá. Lá no rolê mesmo, na frente do juiz. Bom, vamos lá. Mas antes, de tudo isso, a gente tem que voltar pra 2012. A Amber, ela estava fazendo um filme, e o Elon Musk começou a criar uma obsessão com ela, com a história desse filme. E ele mandou meio que um e-mail para o cara que estava produzindo, para o diretor. Eu vou criar uma linha do tempo aqui que foi feita pela People, e eu vou ler do relacionamento dos 2, pra meio que vocês entenderem também, porque o livro ele é muito vago, sabe, eu acho que ele é muito blé. E aí, a People fez uma linha do tempo sobre os 2, né, sobre o relacionamento dos 2, e eu vou bater basicamente com também o relacionamento, com o que tá escrito no livro, tá. Quando foi, eh uai gente, estava 2012 aqui. Espera aí. Nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã. Ó, em agosto de 2016, uma fonte confirmou à revista People que Musk havia pedido a um conhecido, isso que eu tô falando é sobre isso que a gente tá conversando, porque é assim que começa o livro, tá. Havia pedido a um conhecido em comum que apresentasse a Amber pra ele, quando ela estava fazendo o filme Machete e Kills, de 2013, no qual ambos atuaram, tanto o Elon. Mas o que que acontece? Fontes disseram ao The Hollywood Reporter que Musk demonstrou interesse pela atriz, apesar de nunca terem contracenado juntos, e enviou e-mails ao diretor, foi o diretor do filme, Robert Rodrigues, e outros pedidos,
e outros pedindo uma apresentação. Ele ficou meio que obcecado pela Amber, tá. "Se houver uma festa, um evento com a Amber, eu gostaria de conhecê-la por mera curiosidade", escreveu Musk, segundo um trecho de e-mail obtido pelo THR. Dizem que ela é fã de George Orwell e Ayn Rand e muito incomum. Segundo a reportagem, um jantar foi organizado, mas Heard, que namorava Depp na época, não compareceu. Musk, ao que parece, não estava em busca de um encontro, pois costuma gostar de conhecer pessoas interessantes de diferentes áreas. Vou dizer uma coisa. Oi, Line! Boa noite! Antes atrasada do que nunca, Line. Estamos na parte da Amber Heard. Então, se você é uma fofoqueira como a gente, você vai gostar, porque eu comecei agora a falar dela. Depois você volta um pouquinho o vídeo, que ele vai ficar disponível no canal, e você vê o resto, tá? Bom, eu tô fazendo o contraste das informações que tem na People, que foi divulgada sobre o relacionamento deles na linha do tempo, com as alegações que foram colocadas aqui no livro. Gente, ela encontrou o Elon Musk em 2012, enquanto ela estava com Johnny Depp. Porque tá escrito no livro. Ixi, até fiquei emocionada aqui, ó. Bati no microfone pra variar. Tá escrito no livro que ela encontrou o Elon Musk. A People tá dizendo que não, que ela negou. Mentira! Ela foi na SpaceX. Ela conheceu a SpaceX em 2012. Ela estava com o Depp, tá? Tá escrito aqui, ó. A relação deles começaram depois do filme em 2012. O Musk aceitou ser um consultor porque ele queria conhecer ela. Esse tá o filme. Mas isso não aconteceu antes. Aconteceu, mas isso não aconteceu em 2012. Beleza, não aconteceu em 2012. Tá, foi um equívoco meu, não aconteceu em 2012. Mas aconteceu um ano depois. Pior ainda, 2013. Ela estava com o Depp. O que ela foi fazer na SpaceX? E ela brincou com ele, que ai, ela era nerd. Ai, os outros acham que eu não sou nerd, mas eu sou nerd. Ele caiu no conto. Eu amo tudo que você fala, eu tenho interesse de todos que você fala. A Grimes, a Amber. Ih, chegou na hora certa, Carlinha. Ou Aline. A Carlinha é a Carlinha que estava aqui. Carlinha, não sei se tá aqui ainda. Chegou na hora certa, tá? Então vamos fofocar. Se assente aí. Cara, como que ela estava com o Johnny Depp, o Johnny fucking Depp, cara. Ela estava com ele. Para, tá? Para. Mas falaram que não foi nenhum tipo de relacionamento. Que eles não se relacionaram. Que ela apenas foi conhecer a SpaceX. Que depois eles se reencontraram, entendeu? Então vamos ver. A linha do tempo aqui da People, que 2 de maio de 2016, nossa, pertinho do meu aniversário, gente. Elon Musk e Amber Heard passam um tempo juntos no Met Gala. Então, durante o julgamento por difamação de Depp e Heard em maio de 2022, a atriz alegou que conheceu Musk no Met Gala de 2016, depois que o ator deu um bolo no tapete vermelho, que o Depp deu um bolo nela, tá? Que ela era casada com ele, deu um bolo nela. Ela não conheceu o Musk em 2016. Ela conheceu ele em 2012, 2013. E aí ele fala aqui no livro que ela viu ele na fila da entrada, no tapete vermelho, lá no Met Gala, em 2016. Então, ela tinha 30 anos. Dan Forte, e eles caminharam para o jantar e eles meio que trocaram ali uma conversinha, tá. Eh, ela falou que ela sentiu que ele era um fresh air, tipo, uma coisa nova. Parabéns para o Elon Musk.
Era assim, Fresh Air, viu amor? Era assim, era assim. Ela arrumou outro pra infernizar. Tá, vamos lá. Eu não reconheci o Elon, até começarmos a conversar e ele me lembrar que já tínhamos nos encontrado antes. Gente, eu acho que o meu vizinho ele é palmeirense e ele grita de vez em quando. Não reparem, eu acho que é porque também eu gostaria de gritar que nem ele, falando isso agora. Cacê. Ó, ele parecia um verdadeiro cavalheiro, continuou Amber Heard sobre Musk. Ele foi muito simpático. Sentou-se numa mesa próxima e começamos a conversar naquela noite e acabamos nos tornando amigos. Gente, que truque falar que não lembrava do Elon Musk, sendo que ela tinha ido na SpaceX. Gente, quem que acredita? Quem que compra a história dessa moça? Nem ela mesma, porque ela foi desmentida pelo Walter Isaacson. Ela foi desmentida. Mas quem conhece a história, tipo eu fui pesquisar, né, eu fui googlar. Falei: "Eu tô louca. O que essa moça estava fazendo na SpaceX em 2013, sendo que ela estava com o Johnny Depp?". Enfim, aí ela estava trabalhando ela foi pra Miami trabalhar, depois de algumas semanas que eles se encontraram no Met Gala, ela já não estava indo muito bem com o Johnny Depp. E aí, em 16 de julho de 2016, desperta uma história de que eles poderiam estar namorando, tá. Quando foi dia 22 de julho de 2016, uma fonte disse à revista People que Elon Musk e Amber Heard são apenas amigos, mas os elevadores não dizem isso. Vocês sabem que tem vídeo dos 2 juntos, né, na penthouse do Johnny Depp, né. E aí, quando acontece 23 de abril de 2017, Elon Musk e Amber Heard assumem um relacionamento no Instagram, que é aquela foto clássica em que ela dá um selinho nele, não, ela dá um beijo na bochecha dele e ela tira a foto, deixando claro que ela estava com ele, tá. A atriz compartilhou uma foto dos 2 sentados lado a lado no restaurante, e aí o magnata estava do lado dela com a bochecha vermelha. Os 2 caminhavam de braços dados no santuário de vida selvagem de Currumbin, no Gold Coast, acho que eles estavam na Austrália, né, juntos, e ela estava fazendo Aquaman. Walker. Ela estava fazendo Aquaman. Ah, Carlinha, tá aí, firme e forte, né. Que aguentar minha voz, às vezes nem eu aguento. Eh, 25 de abril de 2017, uma fonte disse à revista People que Elon Musk adora a ousadia de Amber Heard. Elon adora um rosto bonito, mas precisa de mais para se interessar. E Amber tem muito mais a oferecer, disse uma fonte na época. Tem muita loucura e muito Rivotril. Elon se sente atraído pela ousadia dela. Ela não tem medo de ser diferente. Ela não se intimida facilmente. É muito focada e adora aprender. Dia 25 de abril de 2017, uma fonte disse à revista People que Elon Musk acha que Amber Heard se fez de difícil. Elon sempre foi muito fascinado por Amber. Gente, vocês estão sabendo que também existe a fanfic, dizem as más línguas, de que eles tiveram um relacionamento também com a Cara Delevingne, né. Lili, você disse tudo. E não é só ele, tá. Eu percebi que isso é de família. Eles adoram todos umas loucas. Se for ver, gente, ixi, ficou um negócio aqui. Pelo amor de Deus. Gente, terapia. Façam terapia, sério, de verdade. O Kimball fala que ela era a pessoa mais doente da vida, o irmão do Elon Musk, que era um pesadelo o relacionamento deles. Eles tretavam, assim, de formas absurdas.
Ela veio para o Brasil com ele um dia, porque vocês sabem que o Elon Musk tem o Russ, que é primo dele, que mora no Brasil, mora no Rio de Janeiro, casado com uma arquiteta bem famosa. E, tipo assim, ela surtou no quarto, gritando que o Elon Musk tinha pego o passaporte dela. Isso tem um nome, meninas, que eu não posso dizer aqui. E eu também não tenho provas. Pra vocês terem uma ideia, o Sam Taylor, que era mais ou menos do staff, o chefe de staff do Elon Musk, ele disse que ela era igual o Joker, igual o Coringa dos filmes. Fica aí a deixa, tá? Quem entendeu, entendeu. Quem entendeu, não entende mais. Eles se separaram em 2017, falaram que eles tentaram voltar, mas quando eles vieram para o Rio de Janeiro, a coisa ficou muito feia. A briga foi muito feia, tá? E aí eles terminam o relacionamento. Eles se divertiram por alguns meses, mas ambos estão muito ocupados com o trabalho agora. Estava ficando difícil encontrar o tempo para se verem. Elon está trabalhando dia e noite, essa é a vida dele, e ele a ama, e ele não está em condições de estar em um relacionamento agora e terminou o namoro. Eh, Eles divulgaram um comunicado juntos, para concluir, pra para falar sobre o fim do relacionamento. Para concluir, vale lembrar que os eventos são sempre amplificados e dramatizados em relacionamentos de alto perfil. Quer as pessoas envolvidas gostem ou não, e nós definitivamente não gostamos, a realidade é que este é apenas um relacionamento normal sob os holofotes. Gente, essa mulher levou esse cara pra dentro do apartamento do Johnny Depp, tá? E, inclusive, ela levou pra dentro do apartamento do Johnny Depp, inclusive ela fez ele fazer uma doação a qual ela se comprometeu e ela não fez, e ele fez no lugar dela, pra uma universidade. Tá bom? Tá bom pra vocês? Fez o cara ligar para as produtoras da Aquaman e garantir que ela estaria no filme. Esse é o nível da gata, tá? Esse é o nível da gata. E acho que ela sabe muitas coisas do Elon Musk. Muitas. Muitas. Ah lá, eles ficaram juntos, ó, dia 22 de dezembro de 2017. A Amber convidou Elon para seu restaurante favorito de café da manhã texano, e eles trocaram um rápido beijo de despedida. Eles continuam apenas amigos, sem a intenção de reatar o relacionamento. Aí falou que depois eles jantaram juntos no Chile, no ano de 2017 isso, tá? Dia 22 de janeiro de 2018, a Elon e a Amber são vistos num jantar romântico de sushi. E aí, em 1º de fevereiro de 2018, eles se separam definitivamente, tá bom? E aí, vamos ver, 2 de março de 2018, eles comparecem à mesma festa do Oscar. 6 de dezembro de 2018, o Elon Musk, a Amber Heard fala sobre a separação com o Elon Musk. Elon e eu tivemos um relacionamento lindo. Nossa, foi lindo. Maravilhoso. As pessoas que estão em volta sentiram essa energia maravilhosa. E agora temos uma linda amizade baseada em nossos valores fundamentais. Tá bom. Em 1º de março de 2019, o Johnny Depp afirmou que a Amber Heard começou um relacionamento com Elon Musk um mês após o casamento. Tá bom? Basicamente é isso, e eu sou do lado do Johnny Depp nessa treta. 27 de maio de 2022, Elon Musk comenta o julgamento por difamação envolvendo Amber Heard e Johnny Depp. Eu lembro disso, e o Elon disse que espero que ambos sigam em frente, em seus melhores momentos, eles são incríveis. Dê um shed aqui pra moça, em seus melhores momentos. Acabei de chegar na live, a Gabi. Já chegou na parte da Grimes? Mana, a Grimes não vamos chegar hoje. A gente tá na parte da Amber Heard, tá? A Grimes, a gente vai começar no próximo encontro, tá bom? A gente tá no episódio
Ai, vai virar episódio. A gente tá no capítulo 44, falando do relacionamento do Elon Musk com a Amber Heard, tá? A gente tá acompanhando o livro, junto com a ordem cronológica que a People fez sobre o relacionamento dos dois, tá bom? Grimes, a gente começa na próxima semana, beleza? 28 de abril de 2022, o ex-agente de Amber Heard afirma que a atriz alegou estar apenas preenchendo espaço ao namorar o Elon Musk. Teve isso, tá, amores? Teve isso. E são prints de mensagens, tá? Isso foi para o tribunal. Todos os prints. Ao discutir o término de Hard com Musk em agosto de 2017, o Carino lembrou-se de ter questionado por que ela estava triste se não estava apaixonada por ele desde o início. E aí ela admitiu que estava apenas preenchendo o vazio com Musk, após a separação com Johnny Depp. Tô aqui com carinha. Será que ela se avançava nele? Eu acho que ela batia nele. Não acho pouco não. Acho que ela metia a mão na cara dele. Não tô brincando não. 3 de novembro de 2022, a conta da Amber Heard no Twitter desaparece após o Elon Musk se tornar CEO da empresa da mídia social. Ela saiu, gente. Ela saiu do Twitter assim que ele comprou, foi muito rápido. E ela dizia que no carro dela, isso dizem que ela confessou para a mãe dela, que no carro dela ele também rastreava ela. E isso é um blind item, tipo fofocas às cegas. Tem várias do Elon Musk sobre isso, de que ele rastreia o carro de algumas pessoas que tem carro Tesla. Ela sabendo disso, por isso que às vezes ela desapareceu do X, né. Mas dizem que os filhos dela são filhos dele. Então não sei. Eu acho que no dia da manhã, quando os 2 estiverem mortos e ela estiver viva, o Depp e ele, talvez ela fale que as crianças é dele. Sei lá. Eh, e aí a gente vai pra outro assunto pesadíssimo, só pra finalizar, ele largou da Amber, né, e o baile seguiu. E aí no meio dessa história com a Amber, a gente tem de trisal, que ele fez trisal junto com a Cara Delevingne, que na época era uma das grandes top models do mundo. Enfim, muita loucura envolvida no relacionamento deles, muitas brigas, muitas agressões verbais. Ela pirava muito, o humor dela é muito louco. E era isso. E ele não estava no ano também dos melhores. Pra ajudar tudo isso, depois que o Elon saiu da Amber, ele foi pra Natasha Bassett, que tem uma foto dela rodando aí, que eles estão comendo juntos, né. Uma foto dela entrando no jato dele, foi quando vazou, e aí todo mundo buscou saber quem é a Natasha, quem é a Natasha, quem é a Natasha. E também depois saiu uma foto deles 2 juntos tomando café da manhã. A Natasha é uma atriz, dizem que ela é filha de um dos investidores do Musk, de uma das empresas do Musk, que é por isso que eles se aproximaram de alguma forma. Ela é super protetora dos animais e tal. Ela e a May Musk se deram super no rápido relacionamento que ela teve com o Elon Musk, mas não durou muito, tá. Tanto que ela não entra em nenhum capítulo, a não ser, eu acho que esse do Errol and Jana, em que vai se falar do Errol Musk, que é o pai do Elon Musk, que se casou com a sua enteada. Aquela enteada que o Elon Musk viu ele olhar lá na lancha em Malibu, tá. E aí, depois de muito tempo eles sem eles verem o Elon Musk, que é o pai deles, o Kimball e o Elon decidiram ir pra África e reencontrar o pai. Falar um oi, sabe, 2016. Tipo: "Ah, vamos almoçar ali com ele", os meninos estavam lá também, os filhos do Elon, "vamos rever um pouco ele", e tal. E aí falou que eles descobriram que ele estava com a Jana. Com a Jana, então
eles simplesmente, assim, falaram: "Nunca mais". Simplesmente saíram de lá, voltaram embora e não, não. Aí falou que pra ele, para o Kimball, foi a pá de cal que faltava, pra nunca mais eles falarem com o pai deles, tá. Então, ele falou, aí vem a entrevista dele pra Rolling Stones, que aí ele falou que ele estava no pior momento da vida dele em 2017, porque ele tinha acabado de largar da Amber, e aí ele também falou que o pai dele era a pior pessoa do mundo, então o Elon entrou no final ali de 2017, o Elon entrou num abismo profundo, profundo, no surto coletivo. Ele tinha acabado de sair de um relacionamento extremamente tóxico com a Amber, aí ele começa a se relacionar com outra mulher, que ele não gostou muito, no meu ponto de vista, porque ele nem assumiu, nem ficou muito tempo com ela. Eu acho que a menina também não queria ter filhos ou coisa do tipo, também estava na vibe dela com a carreira dela. E acho que ele não conseguiu se entregar nessa relação, porque ele estava ficando muito insuportável, e aí teve essa história da Jana com o Elon Musk, o pai que casou com a enteada. Até hoje ele nunca mais falaram com o pai, de acordo com o livro, capítulo 44, não. A última vez foi em 2016. Não sei se lá pra frente vai falar, entendeu. Vai ter uma reaproximação. Eu acredito que sim. E aí eu acredito que deu ruim de novo, tá. A Carla, ele le ela ela levou ele para o quarto do Johnny Depp, fato. E o Elon ama drama. Não, o Elon ama drama em qualquer parte da vida dele. Qualquer parte, assim. O Kimball fala, a Grimes fala disso no livro. O Elon não consegue se manter com ninguém, ele gosta de drama, ele gosta de caos, ele gosta de treta, ele gosta de tudo que cria o ápice, entendeu? É muito, muito louco, muito, enfim. E o capítulo 45 é exatamente sobre isso. Ele começa a ter crises, as pessoas da Tesla, da SpaceX, assim, tipo, todo mundo tendo um colapso nervoso, porque o cara estava pirando. Sabe, aí tem até aqui um subtítulo, né, "Você é bipolar?", porque ele começou a perceber que ele tinha vários problemas psicológicos, várias coisas não resolvidas. Ah, eles estavam, em período de desenvolvimento daquela fábrica em Nevada de baterias. Ele automatizou inteira a fábrica. Aí ele percebeu que automatizar a fábrica não ia resolver nada, que não ia resolver, que eles não iam conseguir produzir o que eles queriam produzir, que para fazer bateria precisava de mão humana. Foi um caos, foi um caos. E aqui fala, né, sobre a paixão do Elon Musk também em algum momento pela Segunda Guerra Mundial. Eu também sou uma pessoa apaixonada pela Segunda Guerra Mundial, mas no caso dele, ele é muito apaixonado por aviões. Tanto que o primeiro nome do filho dele com a Grimes, tem o nome de um modelo de um avião, né, de guerra. O X, que a gente chama carinhosamente X, mas que tem vários códigos, né. Então é por isso. Aí fala sobre a celebração de aniversário dele em 2018, que ele nem celebrou, porque ele estava na giga lá de Nevada, e aí ele estava vendo pela TV o lançamento da SpaceX, os primeiros lançamentos, então ele estava, assim, dormindo no chão, que ele estava fazendo as coisas, ele estava 24/7 na fábrica, que foi uma época muito exaustiva, que foi uma época muito complicada. E aí ele fala de como ele lida com as situações, ele passa alguns conselhos de parte de fábrica, de colaboração, do tanto que ele estava exausto com tudo, com toda a pressão. Aí a gente vem para o ano de o episódio 47, que foi o caos do cara que ele chamou de pedô. Para quem não sabe, em 2018 teve aquela questão dos meninos os meninos na Tailândia, que ficaram presos numa caverna.
começa aí o começo do fim de 2018, assim, porque ele estava péssimo em 2018, péssimo. Foi um pior ele costuma dizer que foi pior que o ano de 2008, sabe, que a gente falou nos últimos encontros? Então, nesses capítulos ele fala que foi muito pior em 2018, muito pior. Então você imagina, né? Enfim, e aí ele tá lá, ele fica sabendo da história desses meninos da caverna, ele mobiliza a SpaceX, os engenheiros, cria como se fosse um recurso, um aparelho, enfim, para ir lá salvar essas crianças, porque essas crianças iam morrer de fome. Mais uma vez ele tentando salvar o planeta, colocando tudo os pés pelas mãos, fazendo tudo errado, daquele jeito que ele quer que as pessoas enfia na goela das pessoas o que ele quer, o que ele acredita, né. E dá ruim, né, porque aí ele acusa um dos caras, porque o cara teve um dos caras que era um dos socorristas envolvidos com essa busca pelos meninos da caverna, que dá uma entrevista e fala que o Elon Musk estava criando não serviria para aquele momento, que não era viável o que ele estava fazendo, uma cápsula, não era viável, que eles precisavam buscar as crianças de uma outra forma. Ele ficou possesso, porque ele levou aquilo para o pessoal dele, e aí ele falou que aquele cara não estava lá à toa, que aquele cara era estrangeiro e quem vai pra Tailândia vai com intenções ruins, e que era por isso que ele gostava tanto de criança. Chamou o cara de pedo. Pra quê? Cara, a Tesla veio abaixo. A Tesla tinha acabado de abrir capital aberto. As bolsas foram para o chão. Foi um caos, um trupé com o conselho. Assim, foi um caos, um caos. E aí, enfim, foi o começo do fim. Para vocês terem ideia, a bolsa de valores da Tesla caiu 3,5%, só por esse comentário que ele fez no X. Só por isso, tá. E foi um caos. Ele estava fazendo negócios com uns caras, da Arábia Saudita. Por conta disso, os caras simplesmente falaram: "Aqui não quero desenvolver nenhum tipo de negócio com você, não vou investir na Tesla, porque você é totalmente instável". Basicamente foi isso, basicamente foi isso. Bom, gente, passou esse tempo, passou esse caos com o cara da caverna, o cara processou ele, tá. Muitos jornalistas lá na gringa, cobriram esse caso. O cara acabou não levando nada pra casa, porque enfim, brigar com o Elon Musk na justiça, né, amor, você já entra perdendo, assim, lindamente, lindamente. E foi nessa época também que aconteceu aquela história do 420, que ele disse que era por conta do negócio da ervinha lá, que ele soltou no Twitter de novo uma bomba de que ele estava pensando em privatizar a Tesla, que saiu aquela conversa da Grimes, que a Grimes entra na vida dele. E aí saiu os prints da conversa com a Zélia Banks, em que fala que o negócio dele é grandão, que além disso ele estava pensando em privatizar a Tesla. Amor, foi um barraco atrás do outro, 2018, um barraco atrás do outro. Ele só não perdeu a Tesla ali, porque o santo dele, apesar dele não acreditar, é forte. Porque foi um ano terrível pra Tesla. O cara vivia no Twitter dando trabalho, vivia. Eu acho que o Elon não é de levantar a mão pra mulher. Não, Carla, o Elon não, eu tô falando da Amber. A Amber sentou a mão nele. Não tô falando que o Elon bateu nela não. Não, isso eu também acho que não, que ele tem vários defeitos, eu acho que esse não é um deles não. Tá, o que eu quis dizer é que a Amber sentava a mão no Elon. Isso daí eu acho. Que a Amber Heard batia nele. Não duvido nada, uns tapinha? Certeza, no momento da loucura? Eu acho que sim. Eu acho que sim, ainda mais depois que o Depp ela quase decepou o dedo do Depp, entendeu?
Bom, eh, e aí tudo isso levou para investigações da SEC, que é o órgão de regulamentação. eh, Cara, deu um rolo para o Elon Musk, isso vocês não fazem ideia. A Azealia Banks, a Grimes tiveram que depor. Foi muito grande a história. Teve processo, investigação. Os caras queriam tirar o Elon de tudo que é jeito como CEO da empresa. Queriam afastar ele. Foi assim, um barraco atrás do outro. Foi um barraco horroroso. Bati até aqui, ó. De péssimo gosto. A gente vai para o episódio 40, pro episódio. Gente, eu cansei. Ah, ó, episódio é igual capítulo, tá? Porque pra mim tá sendo um filme. Aquelas. A gente vai para o capítulo 48, que é o fall out, né? Como se fosse uma queda dele, assim, né? Que a gente tá falando ali do ano de 2018. Que ele foi no Joe Rogan, ele fumou uma ervinha ao vivo e o pau comeu. Eu acho que na minha opinião, assim, eu dei uma boa decepcionada com o Elon nesse capítulo. Ah, vocês entenderam. Eu acho que foi um dos capítulos que eu mais dei aquela decepcionada no sentido de que ele fez muitas coisas, assim, sabe, para pessoas, para funcionários, para colaboradores, porque ele estava muito num surto coletivo, sabe. A vida do Elon Musk é um filme mesmo. É, Gabi, é um super filme. Então vocês desconsideram quando eu falar episódio, capítulo, porque é a mesma coisa. Eh, e aí ele fala, né, enfim, sobre toda essa questão, da queda do Elon, dessa entrevista. Também tinha muita gente questionando se ele estava usando coisas que a gente não pode usar, né, que não são saudáveis, drugs, né, que a gente não pode falar aqui, mas ele era muito questionado sobre isso. Cara, nessa época vocês acompanhavam a Grimes no TikTok? Vocês tinham a Grimes no TikTok? Porque estava bem no começo do TikTok, né. Não 2018, mas eu vou dizer 2020, 2021. Cara, ele e a Grimes faziam uns vídeos muito cabreiras. Tipo, eles estavam muito na vibe, muito na vibe. E foi a época ali que o X nasceu, que as crianças tipo assim, é um momento vibes. Era um momento muito louco. Aí ele nega, tá? Ele nega, fala que ele não utiliza, ele fala que ele toma muitos medicamentos, né, pra depressão. Na minha opinião, ele mistura muitas coisas. Ele deve misturar a ervinha com o Rivotril, com o caquetia não sei o que lá, entendeu? Caqueta, que é uma coisa que ele já assumiu que ele usa nos Estados Unidos para depressão. E, enfim, para vocês terem uma ideia, nos blind items que eu leio do Elon Musk, que são fofocas às cegas, não confirmadas, tá? Já vou deixar aqui, fofoquinha de corredor, tá? Boatinho. No Brasil, boatinho. Ele fala que o Elon Musk, chegou a um ponto de que ele andava com um médico do lado, de tanto que ele usava Akita para depressão. Ele tinha medo de cair duro e de arrasta, entendeu? E eu nem tô falando de 2018, hein, gente. Tô falando de agora. Tô falando de 1 ano atrás. Eu acho que pelo vídeo que eu vi do Elon, agora 31 de outubro, no Joe Rogan, foi a melhor participação do Elon Musk no Joe Rogan. Eu achei que ele estava limpo, limpo, com uma carinha bem saudável, com o cabelo aparadinho. Eu achei que foi um momento que ele estava mais, você entendeu? Melhorzinho. Que mantenha assim, entendeu? Que mantenha assim. Apesar de achar que ele vai entrar numa guerra aí com a NASA, mas a gente tem aí
entrou o presidente lá que ele queria, então eu acho que vai dar tudo certo. É isso, deu pra acompanhar, gente? Porque eu falo as histórias, e aí eu vou contando um pouco as coisas que eu sei em off, as coisas que eu já li, as coisas que eu descobri ao longo do tempo, eu vou lembrando e eu vou jogando aqui na roda. Porque o Clube do Livro é gostoso por causa disso, né, porque se eu ficasse só no livro, ia ser legal também, mas eu acho que é bacana a gente ter esse conhecimento, né, que a gente vai agregando e vamos entendendo tudo que vai chegar, tá. Porque aí, Gabi, vai chegar a história com a Grimes. Então eu já vou estar dando uma introdução aí do que foi esse relacionamento com a Grimes. Pelo que eu vi aqui no livro, ele não entrou na história do processo com a Grimes, né. Eu vi aqui, o livro vai até 2023, eu acho. 2023. A Grimes já estava processando o Elon Musk. Mas ele encerrou, né. Eles estavam juntos ainda, né. Porque tem uma foto da Grimes aqui. Então eles estavam meio que juntos ainda. E eu acho que a Grimes processa o Elon no final de 2023 ou começo de 2024. Eu acho que foi 2024. Não dava tempo. Não dava tempo dele colocar no livro. Já pode escrever outro Walter Isaacson. Daqui 5 anos, você já vai ter história. Já tem uns 10 capítulos da Ashley Sinclair. Já tem uns 10 capítulos, já estão pronto. É só esperar mais 5 anos, porque novas coisas vêm aí. Vem aí, vem grandão. Mas beleza. Eu acho que essa é uma das partes mais tristes pra mim, essa parte que eu vou falar, que é a briga que ele teve com o Kimball, o irmão dele. Cara, eu tenho um conceito do Kimball de ser um cara muito parceiro com Elon Musk. Muito parceiro. Ser um irmão, assim, que nunca largou a mão do Elon Musk em nenhuma situação. Eles construíram muitas coisas juntos, eles têm uma história muito bonita de sucesso. Porque a história de sucesso do Elon também é o empenho do irmão dele, que também acreditou e fez companhia pra ele, sabe. E a hora que eu li esse subtítulo, gente, eu te juro por Deus, meu estômago me deu uma que eu falei: "Eu não acredito que o Elon fez isso com o Kimball. Eu não acredito". A Carla, eu vi na internet sobre isso do negócio pequenininho, mas não é verdade, né? Uai, amiga, eu nunca vi. Do negócio pequeno, se negócio grande ou pequeno. Eu nunca vi, não tem como te contar. Mas a Grimes viu. Mas como diz a Zélia, né, talvez é porque ela nunca tinha visto um grande, né. Cara, vai ser sensacional o nosso próximo encontro. De verdade, eu tô pensando seriamente, porque eu não vou poder fazer na quinta-feira, porque é feriado, eu vou estar viajando. Então eu tô achando que eu vou mudar o clube do livro pra quarta-feira, às 8h30, eu acho. Porque eu quero contar muito essa história ao vivo pra vocês. Não dá. Essa história dos textos, do SMS da Zélia é um surto coletivo. É uma das melhores histórias da humanidade. De fanfic, de bafo, de coisa engraçada, de ela presa na casa do Elon Musk, gente, é tudo pra mim. É uma parte do pop que tem que ser preservada, que tem que ser preservada. De verdade. O que que é pequeno, Gabi? Uai, Gabi! Você quer saber da Grimes, você não sabe essa história? Mas menina, assiste o próximo encontro, já marca aí, vamos fazer na quarta-feira, depois do meu inglês. A gente vai fazer mais tarde, a gente vai fazer 8h30, porque aí como é pra maiores, vocês são maiores, né, senão eu vou coisar essa live aqui pra maiores, porque o barraco vai ser grande, e vai ser pra maior de 18. Então, por favor, se atentem, hein, eu vou exigir RG na próxima live. Brincadeiras à parte, mas é sério. Não, marca aí, Gabi. Marca aí, porque eu vou mostrar os prints das conversas. Marca aí, Lili, quarta-feira, 8h30. Vai ser quase meia-noite, só porque a conversa é para maiores. Para maiores. Para maiores. Você acha que eu vou ficar nesse livrinho fajuto?
que se o Walter Isaacson não tá entregando nada, amor, eu gosto é da fofoca. Não, calma que a gente vai analisar todos os prints das conversas, a gente vai ver fato por fato, frase por frase, tudo, tudo. Se segurem, quarta-feira, vai ser quarta-feira, tá? Para vocês que estão vendo esse vídeo gravado, a gente vai fazer essa live excepcionalmente na quarta-feira às 20h30, tá bom? Porque eu tenho que ir para o inglês, né, gente? A gente tem que também trabalhar com a cabeça. Bom, vamos lá. Que foi a treta do Kimball com o Elon Musk? O Kimball, vocês sabem, ele é cozinheiro, ele é chefe de cozinha, além de, obviamente, ser um super investidor, investidor da Tesla, investidor dos negócios. Sempre estava com o Elon Musk nas empresas, na Zip2, enfim. E aí, o que acontece? E-mail tá chegando. Que acontece? O Kimball, ele tem uma rede de restaurantes, que ele tem em Austin, tem em outros lugares nos Estados Unidos. E durante 2020, a gente teve a pandemia. E quando a gente teve a pandemia, Carla, eu amo assistir a Lê, gente. Eu adoro essas fofocas, eu me empolgo muito, eu me entrego. Mas eu também adoro estar aqui com vocês. Quando a gente teve a pandemia, em 2020, os restaurantes fecharam, né. Então, tipo assim, o Kimball tinha vários restaurantes, até mesmo tem blind item sobre isso, fofocas às cegas, referentes ao Kimball, dele tá meio que mandando funcionário embora, não dando apoio para funcionário, mas ele deixa claro no livro que ele não tinha dinheiro. Ele não tinha dinheiro bati de novo no microfone. Ele não tinha dinheiro para arcar com os custos dos restaurantes. Aí ele falou que ele foi pedir dinheiro para o Elon. Falou que na época, ele pediu $10 milhões para o Elon, para ajudar nesse momento da pandemia. E aí que entra o Jared Birchall, que é o cara do financeiro, o gerente financeiro do Elon Musk. Guardem esse nome, tá? Guardem esse nome, porque esse cara, o Elon Musk não compra uma água sem esse cara. E tem muitas polêmicas sobre esse cara também. E aí falou que o Elon falou assim pra ele: "Olha, eu vou ver com o Jared se a gente tem como subir essa grana pra eu te emprestar, de 10 milhões". Aí um dia o Kimball falou que passou um tempo, aí ele perguntou para o Elon, falou: "Cara, e aquela grana, os 10 milhões que eu tinha te pedido para você me ajudar com o restaurante nesse momento de pandemia, enfim". Aí falou que ele virou e falou assim: "E o Jared me disse que não é pra eu te dar dinheiro nenhum. Ele acha que esse negócio de restaurante vai falir". Cara, falou que o Kimball, ele falou assim que ele saiu do corpo. Ele falou: "O quê? Ele te disse o quê? Oi?". Aí falou que ele virou para o Elon Musk e falou: "Cara, a minha vida inteira eu segurei tuas broncas. A minha vida inteira que a Tesla estava quebrando, eu te ajudava. Eu fazia de tudo para a Tesla se reerguer. Eu não tô te pedindo muitas coisas, eu tô te pedindo só 10 milhões". Que, cara, para o Elon Musk naquela época ele já tinha, entendeu? Era 2020, o cara já estava um dos homens mais ricos do mundo. Aí falou assim que ele falou que ele pensou, falou: "Cara, vai para aquele lugar, não é assim que funciona". E que ele parou de falar com o Elon Musk, que ele virou as costas e vazou na braquiária. Falou: "Esse cara tá enterrado pra mim, eu nunca mais vou falar com esse cara". E, meu, o Kimball, tipo assim, ele foi acordado quando ele casou, ele foi acordado na madrugada pra socorrer o Elon Musk na noite de núpcias dele. Então ele foi um cara que sempre fez tudo pelo irmão. Ele falou: "Cara, eu não acredito que você tá me dizendo não numa coisa dessa". Óbvio que para o Elon Musk
a coisa não foi desse tamanho, né, porque ele não pensa, ele não sente que nem a gente. Ele é autista, ele tem um outro jeito de lidar com as emoções, e que isso gera muita dor, porque é uma forma muito dura e muito fria de lidar com as emoções dele. E o Kimball fala que ficou um tempo, ficou tipo 6 semanas sem falar com ele, e que depois ele falou: "Ah, você quer saber? Deixa pra lá, entende? Ele é meu irmão, eu não quero viver sem ele. Ele é um cara que eu sinto falta, ele é um cara que eu amo muito", e falou que ele reconsiderou e voltou com o Elon. Aí o Elon fala que ele que ele disse que ele ia dar só 5 milhões, entendeu? E que o Kimball achou ruim por causa disso. Aí falou que ele voltou a falar com o irmão, aí o irmão fingiu que nada tinha acontecido, tipo assim, sabe. Aí ele finaliza dizendo: "É assim que o Elon funciona, é assim que ele faz". Tipo assim, como que eu posso dizer? No jeito do Elon, a coisa não foi tão séria assim, porque ele não consegue sentir do mesmo jeito que a outra pessoa. Ele não consegue sentir. Então não tem como você cobrar, né, dele uma emoção que ele não consegue te entregar. Então esse foi o problema em muitos relacionamentos dele, porque ele vai te decepcionar, entendeu? Gabi, o Kimball aguentou muito o Elon e ainda foi simpático. Elon é mão de vaca. Cara, o Kimball aguentou muito o Elon, muito, muito. Eu fiquei chocada com esse subtítulo aqui de texto. Eu falei: "Eu não acredito que ele brigou com o Elon Musk, assim, que o Elon Musk fez isso pra ele", entendeu? E ele ainda voltou depois de 6 semanas. Ele foi muito bonzinho, na boa. Mas eu acho que ele é um cara super político, super do bem, sabe. Sei lá, eu acredito muito nisso, assim, que o Kimball é um cara muito diferenciado. E aí eu acho que quando a gente fala de emoções, né, do Elon Musk, além dele ser mão de vaca, porque é o que ele é, né, obviamente, a gente sabe disso, que dirá a Grimes, né, que dormia num colchão duro. A Lily, eu não falava nunca mais. Você pensa, Lily, né, quantas vezes, assim, você pensa, você tem um irmão que é um dos homens mais ricos do mundo, e ele diz que ele não vai te dar $10 milhões. Mas assim, você não tá pedindo do nada. Você é um cara que ajudou a construir o que ele tem hoje, porque o Kimball ajudou, seja por meio do amor, seja por meio do apoio, seja por meio do trabalho. É brutal. É tipo um soco no estômago bonito, bonito. Eh, o JB Straubel, ele é um cara muito importante pra Tesla, né, ele é um cara que também é parte aqui de um subtítulo com o nome dele, porque ele é um super investidor, ele é um cara que ele estava na Tesla no dia 6 de novembro, que foi aprovada, ele estava ao lado do Kimball, e é uma figura que o Elon Musk respeita muito na história da Tesla. Quando ele decidiu ir embora da Tesla, o JB, ele falou que que ele ficou chocado em como o Elon Musk reagiu, de uma forma muito emocional, porque o Elon não era de demonstrar, nunca foi de demonstrar. E quando ele decidiu sair da Tesla, porque ele realmente saiu, ele continua sendo investidor, inclusive, fala que ele entrou agora no board da Tesla, que é como conselheiro e tal, por isso que ele estava lá no dia 6 de novembro ao lado do Kimball. Eh, ele falou que ele viu o quanto que o Elon, sabe, foi emocional, ele falou assim: "Cara, eu fiquei muito chocado", que ele ficou sentido mesmo com a minha saída. Porque o Elon é o tipo de cara que ele adora quando as pessoas vão embora da empresa, por incrível que pareça. Ele não tem apego às pessoas. Ele acredita assim: "Ah, saiu, mas vai vir outro, vai carne nova, entendeu, vai dar tudo certo". E ele falou dele sentir isso por mim,
sabe, esse respeito, esse carinho, realmente foi algo que me comoveu. Tanto que ele voltou depois, né. E é sobre isso que a gente termina, esse capítulo 48, né. Aí no 49 a gente vai para a história da Grimes. A Carla, meu Deus, doeu em mim, imagina no Kimball. Cara, eu fiquei muito arrasada. Eu fiquei arrasada quando eu li, de verdade. Eu fiquei bem malzona. Tipo, eu me coloquei muito na situação dele. E ele ter o a humildade de mesmo assim, voltar a falar com o irmão, voltar a fazer parte da vida do irmão, é tipo assim, ele falou que ele não reconhecia mais o Elon. Ele falou que ele não conseguia ver o Elon tinha se perdido na história, entendeu? Então assim, é muito tocante o irmão retornar, o irmão entender que, né, a forma de demonstrar, de considerar, é uma dificuldade muito óbvia na vida do irmão, assim, na vida do outro irmão. Como você vai lidar com isso? A gente estava falando de um cara que estava gastando, querendo ou não, tinha gastado absurdo com a Amber, tinha gastado absurdo com mulheres, apesar dele nunca ter gastado absurdo, né, porque ele sempre foi mão de vaca, igual disse a Gabi, né, sempre foi mão de vaca, sempre. Mas na verdade o Elon, ele é inquieto, né. Ele não quer o dinheiro para o luxo dele, ele não se dá o luxo, né, o luxo dele é o videogame, mas ele não se dá o luxo porque ele nunca quer ficar para trás, parece que ele tá numa corrida da vida contra ele mesmo. Ninguém tá competindo, mas ele tá competindo contra ele mesmo. Porque ele veio com a xAI agora ele tá com investidores de novo, ele tá nessa pressão do trilhão da Tesla, todo mundo acha que ele vai colocar debaixo do colchão dele $1 trilhão. Cara, não é assim. Ele tem que fazer várias entregas nos próximos anos pra Tesla, pra ele ter esse trilhão, em formato de ações. Então, assim, a pira que o cara se coloca, o plano que a Tesla estipulou pra ele, não é fácil, queridas. Se duvidar, vem muito 2008 e 2018 por aí, entendeu? Se o povo em volta dele sobreviver, tá ótimo, porque ele não sei não, gente. O babado é fortíssimo. Serão os próximos 7 anos serão de pura loucura na vida do Elon Musk. Pura loucura, sem contar que tem o lance da SpaceX com Marte. Que a Starship tem que estar, assim, bombando, senão ele vai perder. Ele vai perder para a empresa do Jeff Bezos. Inclusive vem com notícias do futuro hoje. A empresa do Jeff Bezos tá com o New Glenn, que é o foguete deles, prontíssimo para competir com o Elon Musk. O foguete foi para o céu, vai entregar o rolê lá deles, voltou com ré também, bonitinho na balsa. Hoje aconteceu isso, tipo, há 3 horas atrás. Competição, concorrência, o bicho vai pegar, entendeu? A Carla, ele deve ser assim até hoje, mas com a Amber, ele daria até o mundo. Eu também não gosto dessa mulher. Eu acho que a Amber preencheu muitas coisas na vida do Elon, né. Coisas boas e coisas ruins, né. Mas com certeza foram coisas mais ruins, e não de um jeito saudável. Acredito que a empresa do Jeff Bezos vai crescer muito. Sim, a partir de hoje mudou a história da Blue Origin, com toda certeza. Hoje a história foi da exploração aeroespacial, se modificou, de verdade, para todo sempre. Abriu-se uma concorrência que tem que existir, né, e a SpaceX tem que ficar de olho bem aberto. Meninas, é isso. O nosso próximo encontro, então, a gente vai deixar marcado para quarta-feira que vem às 8h30, porque como é feriado na quinta-feira, eu viajo. Então, excepcionalmente, o nosso encontro vai ser aqui às 20h30, desculpa, não às 19h30, às 20h30. A gente vai falar do episódio que vocês já sabem que vai virar episódio, porque
Eu não paro de falar episódio. A gente vai do capítulo 49. A gente vai falar do começo da Grimes, todo o relacionamento dele com a Grimes, toda aquela parte que aconteceu, aqueles bafos com a Zélia Banks, os prints das conversas. A gente vai falar sobre o Cybertruck da Tesla, a Starlink, que aí a gente começa a falar da Starlink também. A gente tem a Starship, que também começa ali em 2019, né? E aí a gente vai para a Giga Texas, que também é a fábrica gigantesca da Tesla lá em Austin, lá nos Estados Unidos, mais uma Giga Texas. E aí a gente também tem outros pontos, né, do relacionamento entre Elon Musk e Kimball, que é o irmão dele. E também temos o segundo round, que olha só que coincidência do destino, acabamos de falar dele, do relacionamento entre Jeff Bezos e Elon Musk, tá? Aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Vamos falar bastante sobre também a Starship, mas principalmente vocês sabem que eu gosto de ir a fundo sobre os relacionamentos do Elon. Então a gente vai falar muito sobre também, vai falar sobre a criação do Cybertruck e a criação do Starship, mas principalmente vamos falar muito sobre os primeiros passos do relacionamento dele com a Grimes, tá? E aí eu vou trazer fontes externas, notícias externas, fofocas externas, blind items do relacionamento dos dois, para a gente entender os próximos capítulos, porque eles são bem confusos e entram também outros personagens, tá? Do Elon Musk que a gente sabe muito bem, não é mesmo? Tem uma tal de Chivon que entra aí nos próximos episódios, tá bom? Então é isso. Para você que está assistindo gravado, por favor, deixa seu biscoito. E para vocês que me acompanharam até agora, o meu muito obrigado. Adoro vocês, adoro estar aqui entregando esse conteúdo. Manda para todo mundo que puder assistir, que puder fazer parte do canal, eu agradeço muito. E vamos fazer o canal crescer aí também. Me ajuda, qualquer curtida, qualquer comentário nos vídeos, nos shorts, são muito bem-vindos. Vocês sabem que começo não é fácil, né? O começo, ele exige muita dedicação, a gente acreditar no propósito. E é isso, tá bom? Um beijo grande no coração de vocês. Muitíssimo obrigada pela companhia. Obrigada por não me deixarem aqui falando sozinha. Uma excelente noite. Gabi, semana que vem já esse programa, tá? Vai ter a sua Grimes. Aí a gente vai falar muito de Grimes, que eu também adoro esse começo dessa história. E aí a gente vai falar de muitas coisas em off também que aconteceram. Lili, beijo grande no seu coração. Muito obrigada, tá? Carlinha, não sei se tá por aí também. Um beijo grande. Boa noite. E todo mundo que tá aqui também. Um beijo grande para vocês e a gente se vê na próxima. Fui!